falar do Corinthians agora, Milton, que ganhou do Grêmio, né? É uma vitória até, certo ponto, tranquila, né? O Grêmio não impôs muita resistência ali pro Corinthians. Eu queria que você falasse, Lelê, se surpreendeu a postura do Corinthians e mais ainda a postura do Grêmio no jogo? Não, na verdade, a campanha dos dois times ela era muito parecida, né? Inclusive, estavam com a mesma pontuação antes do Corinthians vencer o Grêmio aí em Itaquera. Eram times que vinham bem inconstantes no Campeonato Brasileiro, né? Vence uma e quando você acha que vai engrenar, no próximo jogo vai lá e decepciona, né? E perde e tal. O Grêmio vive isso na temporada aí do Brasileirão de 2025 e o Corinthians estava vivendo também. Só que nos últimos 3 jogos, o Corinthians conseguiu pela primeira vez no Brasileiro de 2025 engatar uma sequência de vitórias consecutivas. O Corinthians não tinha, até o jogo ali do Atlético Mineiro e do Vitória, né, que antecederam esse confronto contra o Grêmio, o Corinthians não tinha conseguido emplacar 2 vitórias consecutivas no campeonato, gente. Então, as 2 primeiras vitórias consecutivas que o Corinthians conseguiu foram aí Atlético Mineiro, Vitória e agora a terceira contra o Grêmio. Então, são 3 vitórias consecutivas agora do Timão, né? Que aí começa a dar, de repente, uma perspectiva melhor para o seu torcedor se tratando de Campeonato Brasileiro, né? Porque, como eu vinha falando aqui para vocês, o Corinthians era um disputando a Copa do Brasil e outro disputando o Brasileirão. Tinha essa dificuldade de se motivar nos jogos do Campeonato Brasileiro, porque sabia que não vai brigar por título, não vai brigar por grandes coisas. Talvez passe a olhar um pouco melhor agora, né, com mais carinho para essa parte de cima da tabela, buscando uma classificação de pré-libertadores, talvez? Sim, né? Mas até então, os jogadores entravam em campo como se estivessem só cumprindo tabela, né? E agora sim tem jogadores voltando de lesão, que precisam recuperar a sua forma física, até para estarem 100% nas decisões de Copa do Brasil, como é o caso do Carrilho, como é o caso do Memphis, como é o caso do próprio Yuri, né? Garro, jogadores que a gente sabe que tem potencial, mas que ainda estão deixando a desejar porque não estão 100% fisicamente. Que influência! E agora, tanto né, conhecimento, Milton, eles começam netamente falando, a engrenar aí no time. Haja o que hajar, mas você não tem igual. Tá bom. E o Grêmio, seu Milton Neves? O Grêmio é funcionário. Decepcionando seu torcedor. Eu acho que assim, né? O Grêmio, ele se compara também ao Corinthians em outra situação, viu, Loeblin? O Grêmio teve muitos desfalques de jogadores que faziam diferença, né, do seu time na temporada. E ao contrário do Corinthians, que está podendo contar com o retorno desses jogadores agora, porque ontem, por exemplo, teve o trio Gin em campo, né? Garro, Memphis e Yuri. O Grêmio não. Né, o Grêmio perde o Bright White, o Grêmio perde o Vila Sante, que eram 2 jogadores muito importantes aí nesse elenco, no time titular. Aí contrata o Balbuena, né, para reforçar a zaga. Tava indo bem, já chegou e machucou. William. Aí contratou o William, já chegou e machucou também. Então, assim... Tá parecendo São Paulo? Sofreu bastante com desfalques também o Mano Menezes, que tá ali também, né, gente? Acho que o que segura o Mano hoje no cargo foi a vitória diante do Internacional, né, naquele Grenal, porque se tivesse perdido, ele já teria sido demitido ali. E ele tá cumprindo agora com o Grêmio, levando o campeonato quase que na mesma mesmice que a gente estava enxergando no Corinthians. Ó, estamos cumprindo tabela aqui, sabemos que não vamos brigar por muita coisa, né, no Brasileirão, já vamos pensar na retomada do time, né, na renovação que vamos fazer nesse elenco e na comissão técnica também para o ano que vem. Então o Grêmio está terminando o ano desse jeito. Eu quero fazer madureza com você para aprender a falar igual você e formar igual você. Claro. Eu quero aproveitar só, Alemão, porque a Sol Mendes, que tá sempre ligadinha com a gente, ela é gremista e eu quero mandar um beijo pra ela aí, viu, Achei Sol? que você ia zoar com ela. Pra quem? Pra quem? Antes de você falar, eu Sol queria... Mendes. A gente tá aí no GC, ó, desabafo de Memphis, porque ele falou depois do jogo, eu queria ouvir esse desabafo pra gente seguir aqui a conversa. Pode colocar aí. Well, I think that, when I arrived, all the people that were involved with, when I arrived, they left. So, of course, you need to build trust, you need to build a foundation and understanding. Me coming to Corinthians was a huge deal for Corinthians and for me. We achieved something that, we were very close to relegate last year, and we didn't. We actually went to try it for Libertadores, and then we won a cup, which I think also brought a lot of smoke, because in the same time, I think that people
thought, okay, now this team is like competing for every title. No, I'm sorry, we're not, because we're not able to bring other players as well. It's true, right? Like, we didn't buy one player, maybe one, Vitinho. So with the project that I have in my head, I want to compete for every title. Right now, we have to be transparent. Like, if people, I don't like fake news or fake things. That be realistic, okay? We have still the same team. So why you guys expect, the media expecting that we can win every title? No, it's not the reality. We try to improve. I know the pressure is there from the fans, but also they have to understand, and they understand that we don't have the team yet to compete for every title if you compare with other teams. So with that regard, I'm a professional. My relationship with the board, it's fine. Eu acho que o Memphis... Peraí. A TV Oeste também. A TV Oeste, além de tudo, dá aulas de inglês. Ele detonou ele. Não, eu acho que o Memphis está confundindo um pouco as críticas e as cobranças que muitas vezes ele recebe com a torcida entender que esse time poderia estar brigando por todos os títulos, inclusive pelo do Campeonato Brasileiro. São coisas diferentes. E eu, como corintiana, posso falar muito bem disso. Eu não espero que o Corinthians brigue por um título de Campeonato Brasileiro. A gente sabe que a realidade é outra. Mas a gente espera que esses jogadores que ganham salários milionários, que eles entrem em campo sempre para honrar a camisa e jogar com vontade. Coisa que muitas vezes não estava acontecendo. Ele é um deles. E principalmente pela parte do Memphis, né? Que fisicamente vinha deixando a desejar. Então, é diferente você cobrar uma postura do jogador em campo de você cobrar títulos. Eu acho que o único título que o Corinthians realmente talvez tenha uma esperança aí por parte de sua torcida de conquistar esse ano é a Copa do Brasil, porque chegamos lá, porque estamos na semifinal, né? Então, tudo bem, a gente sabe que inclusive o Cruzeiro hoje talvez tenha um elenco superior ao nosso, né? Um time que está brigando mais acima aí na parte da tabela no Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe que também não é impossível você passar por um Cruzeiro na Copa do Brasil mata-mata, né? Iguala mais talvez os elencos. Então, é possível. Nenhum corintiano, nenhum torcedor que exige do Memphis uma postura, uma entrega em jogos de Campeonato Brasileiro é porque está esperando o título. Mas a gente está esperando entrega do atleta que está ali para isso. Esse cidadão que é o aqui, básico. Eu nem falo mais o nome dele, porque não tem nenhuma credibilidade comigo, moral zero como ser humano. Ele fez de novo o que ele fez semana passada. Da mesma forma que ele foi falar uma bobagem imensa do assunto que ele não conhece, ele detonou o elenco do Corinthians. Sim. Não vem no jogador, você não vai ganhar nada. Ou seja, o Alex não serve pra nada, o Facincano não joga nada, o Milton não joga nada, eu sozinho. Eu sou o bonzão, então eu sozinho não posso dar títulos. Eu sou o bonzão, mas quem tá comigo, desculpe, cabe, falou um monte de bobagem pra não falar merda. Eu imagino no dia a dia agora, lógico. Com os companheiros, chegando no treino lá. Assim, o cara ficou sem fazer o gol 300 jogos, faz um gol de pênalti e sai falando um monte de bobagem. E tem gente que bate palma com um cara desse, entendeu? Faça meu favor. Agora, se é um brasileiro, se é um Zezinho da vida que fala isso daí, tá todo mundo detonando o cara. Imagina se é o Luciano que fala isso em São Paulo. Nossa. Isso é o Rony. Os caras, o Rony apanha na saída. Agora, como é um cara que veio dos Países Baixos, fala inglês, todo metidão, Como que é? aí ele pode falar o que ele quiser. Não pode. Eu tô com o Alex. Eu queria ver ele chegar hoje no Corinthians. Aplausos pra ele, por favor. Aplausos pro nosso juiz. Eu queria ver ele chegar no Corinthians depois dessa coletiva. O treino, quero ver até a representação. É que eu acho que assim, é claro que, como eu falei, ele confundiu as coisas ali, são coisas completamente diferentes você cobrar a entrega do jogador e cobrar título. É lógico. Mas também, em questão de reforços, de que o Corinthians poderia ter se reforçado na janela e não se reforçou por conta de transfer ban, por conta de incompetência da sua diretoria, isso é uma verdade. Mas não é problema dele, Vitinho, é uma verdade. Mas não é problema dele. Sim, não ele é problema dele. Ele é profissional, ele vai lá e joga. Se o Corinthians contratar lá. Mas também, se ele fosse perguntado sobre isso, não teria problema nenhum dele responder. Quando... O problema é ele confundir as coisas e principalmente confundir cobrança de Copa do Brasil com o Brasileirão. Expectativa de título de Copa do Brasil com o Brasileirão. Que o elenco do Corinthians não é grandes coisas e não é suficiente para brigar por um título de Brasileirão, é fato. Mas pro torcedor, jornalista, não é problema dele. Ele não pode falar isso, Lelê. Qualquer argumento cai por terra quando você vê o Mirassol.
Mas aí, não, assim... Entendeu, Lelê? Mas assim, peraí, são coisas diferentes também. O Mirassol tem todos os méritos, né? O Mirassol faz um trabalho que... não tem nem como a gente mensurar aqui o que o Mirassol está fazendo no Campeonato Brasileiro. Mas faz isso também porque tem uma boa gestão, faz isso porque está sendo profissional, o elenco encaixou. Diferente da fase que vive o Corinthians mas aí, Lelê, mas aí que eu não vou achar que também que o jogador ou o cara que é do clube, ele tem que ir para a coletiva e só ficar iludindo o torcedor e falar que as coisas estão maravilhosas. Mas não pode expor os seus companheiros. Não, mas são coisas que tem coisas que ele falou ali que para mim são fatos. Tudo é verdade. Tudo é verdade. O Corinthians não tem time pra ganhar nada mesmo. Isso. Ele tem razão. Só que quando o jogador vem a público e fala o que ele falou, ele expõe a fraqueza do time, ele expõe os seus companheiros de dia a dia, ele expõe a fragilidade do elenco que não tem capacidade de ser campeão. Foi o que ele falou. Ele não contou nenhuma novidade. Ele não descobriu a pólvora. Mas ele escancarou de uma maneira que, pra ele, vai ser ruim internamente para lidar no dia a dia. Eu acho isso. Eu também acho. E ele fala com uma certa empáfia, esse jeito que ele tem. Na verdade, ele quis tirar o peso das costas do elenco, falando, ele quis se defender. Não temos o time pra ele quis se defender e pôs dos caras. Pronto. Gente, assim, minha visão, tá? Minha visão. Primeiro que quando ele fala que o time não é isso, não briga por nada, o Corinthians já é campeão na temporada. Já começa por aí. Então o time tem capacidade para ser campeão. Tanto é que ele foi campeão com um time que tá todo mundo aqui elogiando por ser um dos principais elencos da América do Sul, que está na final da Libertadores. E não é que ele ganhou uma final de Paulista. O Corinthians tirou o Palmeiras da reta 2 vezes. Na Copa do Brasil e no Campeonato Paulista. Tá? Então o Corinthians é um time capaz. Quando eu falo do Mirassol, Lelê, porque ainda no futebol, independentemente de problemas, eu já cansei, e a senhorita também, de ver o Corinthians em N situações catastróficas. Ele entrava em campo, resolvia e ganhava. E com times da mesma capacidade, quiçá até inferiores. Se a gente pega, por exemplo, o time de 2017 do Corinthians, quando começa a temporada 17, né? Que o nosso colega era a quarta força. Fábio Sormani brincou da quarta força, não sei o quê. Aquele elenco do Corinthians talvez não tivesse as peças... O Sormani tá sempre vendo aqui. Um beijo pra ele. Talvez aquele time, em peças individuais, não tivesse a capacidade que algumas peças que esse elenco do Corinthians tem. Ninguém dava nada. E aquele time terminou campeão brasileiro. Então, e já tinha problema. Já tinha problema, muito problema, dívida, Tite tinha saído, era a raspa do tacho. Era a raspa do tacho. Ninguém me contou. A gente cobriu o Corinthians naquele dia. A senhora já trabalhando e eu cobrindo o Corinthians. Então o cara vira público e fala isso, pra mim é muita cara de pau. É muita hipocrisia, sabe? E é muito baixo. Porque o elenco do Corinthians, repito, é um elenco que hoje, quando você olha pro elenco do Mirassol, é muito melhor. É muito melhor. Talvez esse elenco do Corinthians, hoje no Mirassol, com a estrutura que tem, brigasse pelo título brasileiro. Ou então, se não brigasse pelo título, talvez pudesse estar aí onde está o Mirassol, na 4ª colocação, Libertadores, vaga direta, com anseios maiores na temporada. Mas, gente, nenhum torcedor do Corinthians espera que o Corinthians brigue pelo título brasileiro. Essa é a questão. Não, mas ele isso não. Ele tá confundindo completamente as coisas, sabe? Mas o cara, mas do jeito que ele falou, esse time é um lixo. Não ganha mais nada. Não, e ele fala pelo contrário, primeiro que ele já foi campeão na temporada. Ele fala como se a torcida cobrasse por esperar que o Corinthians estivesse brigando pelo título brasileiro. Isso é mentira, isso não acontece. Né? O torcedor, principal. E por que não acontece? Porque desde o início do campeonato, a gente sabe que o Corinthians é isso aí. Porque se tivesse uma postura diferente, se tivesse realmente, né, começado o campeonato de forma melhor, se tivesse jogado o futebol que o Mirassol jogou, aí sim o corintiano estaria na expectativa por título. Mas isso não acontece. Então eu acho que ele quis tirar o peso de críticas que o torcedor faz por entrega em campo, né, que muitas vezes ele estava se arrastando ali, não estava bem fisicamente, achando que, os caras estão achando que a gente vai ganhar título do brasileiro. E não é. Lelê, é sim. Você sabe qual é o ponto fora da curva do Corinthians? E pode botar na conta desse cara aí também? O que o Corinthians fez, o papelão, na pré-Libertadores. Sim. Sendo eliminado e tomando 3 do Barcelona lá, em Guayaquil. No mesmo país em que o Palmeiras levou 3 da LDO. Diferença que Guayaquil é nível do mar e Quito você tem altitude. E que esse cara não jogou porcaria nenhuma.
Aliás, ele não jogou nem diante do César Vallejo, né? Que era o... Da Venezuela? Não, da Venezuela. Você vê. O CV. Não, Universidade... O Católica da Venezuela. Enfim, de Caracas lá. Eu falei César Vallejo da Venezuela. Enfim, o time de amador, isso. Time lá dos bombeiros, dos pipoqueiros, não sei o quê. Jogou, tinha pipoqueiro no time, bombeiro, tinha não sei o quê, os amigos do não sei o quê, a tia da... Filho do presidente. O filho do presidente jogava, era uma coisa assim, pavorosa. Ele não jogou nada. 1-1 lá, gol do Carrijo. 1-1 lá. Jogou nada. Nada. Agora foi, meu. O papelão que eu falo é porque tudo esse time, que é o mesmo do começo do ano até agora, esse time, ele foi campeão paulista, muito bem campeão, tá na semifinal da Copa do Brasil e obrigatoriamente tinha que ter disputado a Libertadores na fase de grupos, em que ele se colocou numa condição blasé, quem é Barcelona, quem é não sei o quê, e não jogaram nada. Tá bom? Ele tinha que ter puxado aquele time. Falo isso de novo em comparativo com o outro. A LDU, com muito menos recurso, com muito menos dinheiro, com muito menos elenco e até treinador, porque a LDU é dirigida pelo Thiago Nunes, que foi chutado pelo Corinthians. O único que defende o Thiago Nunes do Corinthians é o Micheletti, pelo bom trabalho que ele fez lá, segundo o Micheletti, tá? O Thiago Nunes. Esse Thiago Nunes está na LDU e foi semifinalista de Libertadores. O Corinthians tinha total capacidade de repetir uma campanha, no mínimo parecida com a da LDU. E eu falo isso com convicção. O problema do Corinthians é que, dentro de campo, tem jogador que ficou escolhendo o joguinho pra jogar, tem jogador cheio de frescurite pra caramba, teve verdade um ou outro que se machucou, o Garro machucou, o Carrijo machucou, mas não é desculpa. E qual é o maior escolhedor de jogo? Ah, tem um monte aí. Não, Ixi, fale quem é o maior. tem um monte. Eu sei quem Neymar. Ele pega a lista lá, próximo jogo é contra o Real Madrid lá. Não, Então, Lelê, a frustração da temporada do Corinthians... aqui, isso eu quero. E outra coisa, o Corinthians deveria ter tido a decência e a hombridade de hoje estar, sabe onde? Disputando, talvez, uma final de Sul-Americana. Já que fez o papelão da Libertadores, vamos jogar a Sul-Americana. Seria mais um título pra tentar, mais dinheiro pra entrar no clube. O Corinthians hoje não pode se dar o luxo de ficar escolhendo o campeonato, ele tem que jogar com premiações sempre à disposição. É prestígio, podia voltar pra Libertadores, podia ter mais uma chance na temporada de ganhar uma outra taça legal, ou não vai me dizer que o Corinthians não é melhor que o Lanús, que tava se arrastando aí no Campeonato Argentino até outro dia. Gente, pelo amor de Deus, né? Então esse Memphis Depay vir com esse discurso, a gente não ganha porque não contratou, porque não tem ninguém. Meu amigo, vai catar coquinho, velho. Sacanagem. Para de ser trouxa e de querer enganar o torcedor com esse discurso. Quem é o presidente do Corinthians mesmo? Não devia saber, Osmar mas... Stabile. Então, Meu amigo, agora um o senhor abraço, Stabile, o senhor precisa dar uma chamada nesse cara, pô. Realmente o pessoal aqui tem razão. Olha, tá louco, ué. O Corinthians agora virou... como é que é? Do cara. Meu Deus do céu. Enquanto tem contrato agora, Se fosse o Charles, que perto do E ele veio aqui desse pra se tamanho. levantar no futebol, porque esse cara já tava mal lá fora. Se fosse o Charles que fizesse essa entrevista e falasse que faltou contratar jogador... Você tá louco. Estão pedindo a cabeça dele, Claro, já exatamente. afasta, vamos embora.